Boa tarde, pessoal do nono ano. Tô vindo aqui pra gente corrigir nossa atividade dessa semana. Quem já enviou, meus parabéns. Quem ainda não enviou, por gentileza, envie até hoje. Então, aqui a primeira questão. Nós ainda estamos trabalhando o conteúdo de gráficos, né? Que é um assunto muito importante. A gente tem que saber analisar gráfico, tabelas. Então, a primeira questão, ela traz aqui um gráfico de linhas. Quem assistiu aquele vídeo com a explicação dos tipos de gráfico, né, tem aqueles gráficos que mais aparecem. Né? O gráfico de linha, gráfico de barras, gráfico de setores, que é aquele gráfico que parece uma pizza. Então aqui a primeira questão diz o seguinte, ó, o gráfico abaixo mostra o número de pessoas que visitaram o Parque Sesamar. Então tá aqui. Né, tá aqui os dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta. Ó, segunda, terça... Não, domingo, segunda, terça, quarta... quinta, sexta. Daí tá aí todos os dias da semana, ok? E aqui em cima, ó, na vertical aqui, tem a quantidade de pessoas. Então aqui, ó, no domingo, 300 pessoas. Tá, na segunda-feira foram 150. Na terça foram 100. Na quarta-feira, 200 pessoas. Na quinta, 50 pessoas. Na sexta-feira foram 150. No sábado foram 250 pessoas, né, ou visitantes. Aí ele quer saber o seguinte: em que dias houve o maior e o menor número de visitantes? Respectivamente, significa nessa ordem. Primeiro, aquele que teve a maior quantidade de visitantes, e depois que teve o menor número de visitantes. Então, quem teve o maior número de visitantes, que dia foi? Foi no domingo, né? Aqui, ó. O maior número aqui foi no domingo, 300 visitantes. E o menor número, o dia que teve o menor número foi aqui, ó. Ponto mínimo, né? Onde tá mais embaixo. Que foi aqui 50 visitantes na quinta-feira. Então, domingo e quinta. Então, seria a letra C. Então, assim que a gente fazia, a gente iria fazer a primeira questão. Vamos agora para a próxima, para a segunda. A segunda questão diz o seguinte: esse gráfico é um gráfico de colunas, né? O gráfico de barras. O gráfico mostra as vendas de televisores em uma loja. Então tá aqui, ó, dividido por meses, e a altura aqui significa a quantidade de televisores que foram vendidos, né? Então aqui na segunda questão, ó, esse gráfico aqui de colunas, né? Então observa aqui, ó, em janeiro foram vendidas 10 televisores, em fevereiro 20, em março 30 televisores, em abril também 30 televisores, em maio 40, em junho 50 televisores. Então, a partir dessas informações, a gente vai analisar as alternativas para ver qual que a gente vai marcar. Na letra A, diz assim: as vendas aumentaram mês a mês. Então, quer dizer, todos os meses aumentou as vendas, né? As vendas foram aumentando. Observa que de janeiro para fevereiro aumentou, né? De fevereiro para março aumentou, só que de março para abril não aumentou. Continuou a mesma quantidade. Então, a letra A não está correta. Vamos para a próxima. Foram vendidos 100 televisores até junho. Então, a gente vai somar aqui. Será se até junho foram vendidos 100 televisores? Ou foram mais? Ó, até junho. Então, de janeiro até junho. Se você pegar junho e maio, 50 mais 40, 90, né? 90 mais 30 já dá 120. Então, já passou de 100 televisores. Então, a letra B está errada. Letra C. As vendas no mês de maio foram inferiores à soma das vendas de janeiro e fevereiro. Então, maio foram quantos? 40. Maio foram 40. Está dizendo que foi inferior à soma de janeiro e fevereiro. Janeiro e fevereiro. Janeiro 10 e fevereiro 20. Se você somar 20 mais 10,
30. 40 é inferior a 30? Não, né? Então a letra C está errada. Vamos para a letra D, que tem que ser a correta, né? Porque as outras nenhuma deu certo. Foram vendidos 90 televisores até abril. Então vamos aqui. Março e abril. 30 mais 30, 60. Né? Março e abril, 30 cada mês, então 60. Fevereiro, 20 e 10 em janeiro, então mais 30. 30 mais 60, 30. Por que 30? Porque é 20 mais 10 aqui, ó. Então você vai pegar 30 mais 60. Aí você vai chegar em 90 televisores. É o que diz aqui, ó. 90 televisores. Então a resposta é a letra D. Letra D está correta. Segunda questão, letra D. Vamos para a terceira. A terceira dizia assim: um grupo foi ao zoológico e contou a quantidade de visitas que alguns animais receberam. Com os dados, construiu o gráfico abaixo. Então, um gráficozinho aqui de colunas, né? 3D, 3 dimensões, esse gráfico aqui. Então, aqui, ó. Embaixo aqui tem qual foi o animal, né? E na coluna aqui da vertical é um número. Por exemplo, aqui macacos foram quantos visitados, ó? São quantas visitas, né? 60 visitas para os macacos. As onças foram 40, né? Traça uma linha aqui, ó, 40. As araras foram 20. Os tigres tá entre o 40 e o 60, ó. Tá bem aqui no meio, então 50, né? Tá bem no meio entre um e outro, então 50. A partir daqui, a gente vai analisar as alternativas. Vamos lá. Aqui a letra A diz o seguinte: 120 pessoas visitaram os macacos e os tigres. Então, macacos 60. E os tigres, né, a gente viu que é bem aqui no meio, ó, 50. 50 mais 60 dá 110. Então, não foram 120, né, foram 110. Então, a letra A está errada. Vamos para a próxima. A letra B. Os macacos e as onças foram os animais mais visitados. Os macacos foram muito visitados. E as onças não foram mais do que os tigres, né? Então, primeiro aqui, em primeiro lugar seriam os macacos, segundo lugar os tigres, terceiro lugar as onças, quarto lugar as araras. Então, não foram os macacos e as onças que foram os mais visitados, não. Os mais visitados foram os macacos e os tigres. Então, letra B está errada. Vamos para a letra C. Letra C diz que os animais mais visitados foram os tigres. Não foram os tigres, foram os macacos. Os animais menos visitados foram as araras. Aí sim, agora tá correto. É a letra D. Os menos visitados foram as araras. Então, resposta letra D. Vamos para a quarta e última. Ana é secretária de um médico. Ela registrou na agenda dele alguns atendimentos do dia. Na parte da manhã, Ana é secretária de um médico. Ela registrou na agenda dele alguns atendimentos do dia. Na parte da manhã. Veja o que ela fez. Então tá aqui o paciente, o horário que o paciente entra, né, e o horário que o outro paciente vai entrar. Então aqui o Rogério entrou 7 horas. A Cibele entrou 7h45. O José Aguiar, 8h30. E assim por diante. Aí ele quer saber quanto tempo dura a consulta do médico. Então só você pegar a diferença de 7h45. 7h45. Menos 7 horas. Qual a diferença aqui? 45 minutos. 45 minutos. Então a resposta aqui é a letra A. É só você pegar 7h45 menos 7 horas. Ou qualquer um de baixo menos o de cima. 10 menos 10 horas menos 9h15.
45 minutos. É sempre o mesmo tempo aqui. Então, resposta, letra A. Então, a gente encerra, né, essa segunda atividade, que já vai ser da próxima semana, né? Essa atividade também sobre gráficos, tá? A gente vai ver mais gráfico de setores, né? O gráfico de pizzas, que é a nossa próxima atividade. Ok? Então, fique com Deus. Qualquer dúvida, estamos à disposição aí para ajudar. E até a próxima.